Dylan Roof, com 22 anos, foi condenado por diversas acusações. Admirador confesso de ideologias de supremacia branca, ele foi o primeiro a ser sentenciado à morte pelo sistema federal americano por um crime de ódio em 2015. Roof se infiltrou em um grupo de estudos bíblicos em uma igreja frequentada por afro-americanos em Charleston, na Carolina do Sul. Lá, ele disparou 75 vezes contra os presentes, resultando na morte de 9 pessoas. Durante o julgamento, ele dispensou o advogado e se representou, nunca expressando arrependimento pelo que fez. A Indonésia executou, na madrugada de quarta-feira no horário local, 8 condenados à morte, incluindo o brasileiro Rodrigo Goulart. A informação foi confirmada pela imprensa do país. Os condenados foram fuzilados por um pelotão na prisão de Nusa Cambanga. Goulart, de 42 anos, foi preso em 2004 ao tentar entrar no aeroporto de Jakarta com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. A família apresentou diversos relatórios médicos afirmando que ele sofria de esquizofrenia e pediu o cancelamento da pena, mas a justiça não cedeu. Em janeiro, o também brasileiro Marco Archer foi executado por narcotráfico, o que causou uma crise diplomática entre Brasil e Indonésia. Esses são alguns casos mais famosos de execuções por pena de morte. E você, cristão, já deve ter se perguntado, será se é certo ou errado, e o que a Bíblia diz sobre a pena de morte? É o que veremos agora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. A compreensão do conceito de pena de morte na Bíblia varia conforme o contexto histórico. No Antigo Testamento, durante o período em que Israel era uma teocracia, certos pecados, especialmente aqueles envolvendo a vida humana, como o assassinato, eram punidos com a morte. Isso acontecia até mesmo antes da lei de Moisés ser estabelecida para o povo de Israel. Já no Novo Testamento, vemos que os cristãos viviam sob o domínio do Império Romano, onde a pena de morte também existia, e em nenhum momento eles protestaram contra essa prática. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, explica que as autoridades são instituídas por Deus para proteger os justos e punir os malfeitores, mencionando que a espada que elas carregam serve para tirar vidas, não apenas para dar pequenas punições. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, este o ameaçou dizendo que tinha o poder de tirar sua vida, referindo-se à autoridade romana para aplicar a pena de morte. A resposta de Jesus foi que Pilatos não teria essa autoridade se ela não lhe tivesse sido dada por Deus, reconhecendo assim a legitimidade da sentença de morte aplicada pelas autoridades romanas. Na verdade, se não houvesse pena de morte naquela época, Jesus não teria sido condenado à crucificação, mesmo sendo inocente. O apóstolo Paulo também, ao se apresentar diante do Sinédrio no livro de Atos, afirmou que se tivesse cometido um pecado digno de morte, não se recusaria a morrer, demonstrando que os cristãos aceitavam as leis vigentes, incluindo a pena de morte, quando aplicadas de acordo com a justiça da época. Ele reconhece que é um direito do Estado tirar a vida daqueles que cometem crimes, especialmente o crime de tirar a vida de outra pessoa. Resumindo, se eu estiver em um país onde exista a pena de morte, não irei me opor a essa decisão. Não vou lutar contra essa decisão, mas me submeterei à autoridade do Estado nesse caso, pois vejo precedentes bíblicos para isso. E você, é contra ou a favor da pena de morte? Deixe nos comentários.